Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Estamos aí iniciando mais uma reunião de estudo do Evangelho, tendo como base a nossa querida doutrina espírita, que tão bem nos faz, né? Que tanto nos consola nas nossas dificuldades, nas nossas dores. E estudar o Evangelho é isso, né? É buscar essa consolação. É buscar na letra do Evangelho encontrar mecanismos de entendimento das leis divinas que nos fazem sentir consolados, né? O Evangelho, ele não acaba com a dor, nem sei se ele diminui a dor, mas ele nos mostra sim o porquê, para quê, que ela tem data certa para acabar, e isso nos consola muito, não é? Então estamos aí. Nossa reunião é uma reunião vinculada, uma reunião de estudo, né? Vinculada à nossa casa Eduardo Chapeau-Prevot, de Caiana. Temos feito ela de maneira online, em função da pandemia, né? Espero que todos possam aproveitar esse estudo, que todos que estiverem ouvindo, né, seja encarnado ou desencarnado, em alguma medida possam se sentir consolados, possam se sentir amparados pela espiritualidade superior, onde quer que vocês estejam, ok? Bom, estamos estudando, né, o Evangelho de Lucas, os textos que Emmanuel comenta sobre o Evangelho de Lucas, e o texto da vez é o texto que está no livro Vinha de Luz, no seu capítulo 54, que é o texto Fariseus. Essa reunião faz parte de um grupo de WhatsApp, né? E nesse grupo a nossa sempre tem uma companheira chamada Rosi, Dona Rosi, que lê para nós o texto. Então aqui eu não faço a leitura toda do texto, porque esse texto já é lido por essa companheira, ok? Mas vamos aqui estudar o texto sobre o olhar da doutrina espírita e ver o que Emmanuel tem aí para nos dizer, né? Como a gente sempre gosta de fazer, eu acho importante que a gente compreenda melhor o contexto em que os versículos bíblicos estão inseridos. Fica mais fácil, né, a gente entender, às vezes, até mesmo o texto de Emmanuel. Quando Emmanuel traz apenas um versículo e traz um texto sobre aquele versículo, ele não está nos dizendo para não ler os demais versículos, muito pelo contrário. Eu sempre entendi isso como, sempre não, de um tempo para cá, eu passei a entender isso como um grande convite do professor Emmanuel para o estudo, né? Olha, eu estou trazendo apenas um versículo, mas para você poder entender em maior profundidade o texto que eu vou escrever para você aqui agora, leia um pouquinho antes, leia um pouquinho depois, né? Vai ficar mais fácil, mais abrangente o seu entendimento sobre o texto, né? Então esse texto, de cujo nome é Fariseus, Emmanuel se baseou num versículo de Lucas, que está lá no capítulo 12, e é o versículo 1, né? O versículo fala assim, ó: primeiramente acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esse é o versículo, né? Quando eu fui ler um pouco antes, né, como eu acabei de dizer, no texto bíblico sobre esse versículo, eu percebi que entre os evangelhos sinóticos, né, no caso Lucas, que nós estamos estudando, e Marcos e Mateus, existe uma diferença aqui, porque os três trazem a frase em forma muito parecida, em que Jesus, isso é uma fala de Jesus, tá, gente? Em que Jesus pede cautela contra o fermento dos fariseus. Porém, Mateus e Marcos retratam que essa fala, e isso não acontece em Lucas, aconteceu exatamente após a segunda multiplicação dos pães, né? Jesus realizou alguns fenômenos, né, que
são fenômenos físicos, que as pessoas chamam de milagres, nós sabemos que são fenômenos físicos. E entre esses fenômenos, Jesus fez as chamadas multiplicações, né, dos pães. No caso dos pães e dos peixes, ele fez 2. E Marcos e Mateus tratam dessa multiplicação. Então, essa fala de Jesus, ela acontece exatamente após a segunda multiplicação dos pães. E depois que Jesus pega, Jesus estava com uma multidão, o próprio texto de Lucas nos fala isso. Deixa eu pegar o texto aqui na íntegra. Um pouco antes desse versículo, ainda no mesmo versículo 12 e 11, ele não é só isso que eu li, ele começa assim, ó. Nisso reunindo-se miríades da turba. Miríades, gente, o Haroldo define pra gente aqui, significa 10.000 ou uma quantidade indefinida de pessoas. Quando a gente vai no texto de Lucas, de Marcos e Mateus, a gente percebe que existe uma multidão realmente, não era uma galerinha em torno de Jesus, existia uma multidão, eram milhares de pessoas que estavam em torno dele, né? Então, reunindo-se miríades da turba, que é a multidão, a ponto de pisotearem uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, primeiramente, acautelares do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é o versículo nosso de estudo. Quando a gente vai no texto de Mateus e de Marcos, a gente percebe que Jesus ficou preocupado ali com aquelas pessoas estavam com eles, eu não sei se é Marcos que fala, há 3 dias, estavam. Como é que alimenta uma quantidade dessa de pessoas, né? Aí então quando Jesus pede, quantos peixes tem aí? Quantos pães tem aí? Vem cá, faz uma multiplicação dos pães e dos peixes, né? Allan Kardec trata desse fenômeno na Gênese, e ele deixa bem claro que pode ser uma referência parabólica, ou seja, uma parábola, em que, na verdade, ele estava fazendo uma multiplicação do alimento espiritual, em que a própria energia do Cristo saciaria a fome daqueles que estavam com ele, né? Mas ele trata disso também que pode ter acontecido realmente, efetivamente, que é uma ideia que Emmanuel coloca num texto, achei aqui, deixa eu pegar no meu computador, esqueci o texto, aqui é Palavra de Vida Eterna. Isso, Palavra de Vida Eterna, Emmanuel fala assim, ó, no capítulo 9, a passagem da multiplicação dos pães e peixes denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam, né? Um grande estudioso, já desencarnou há bastante tempo, né, do movimento chamado Caibá Schutel, ele também defende que foi uma multiplicação efetiva, né? Tanto que o texto fala que sobraram migalhas ali dentro dos cestos. Bom, enfim, o fato ocorre essa multiplicação, seja no campo espiritual ou físico, né? E aí eles entram no barco, estavam em torno do Mar da Galileia e vão atravessar para o outro lado. E após ocorrer isso, Jesus alimentar aquela galera toda ali, eles percebem que eles não tinham pão nenhum. Eles tinham acabado de fazer aquela multiplicação e era uma travessia longa. Apesar de ser uma grande lagoa, o Mar da Galileia, né? Já comentamos isso aqui, eles demoravam um certo tempo, precisavam de alimento. Então eles ficam inquietos com aquilo, e aí é quando Jesus traz o versículo, né? Acautelar, ou seja, tomem cuidado para vocês não repetirem ou não se deixarem abater pelo fermento da hipocrisia dos fariseus. Eu fico imaginando, aí é uma opinião minha, né? Que Jesus deveria estar pensando assim, poxa vida, é apenas uma opinião, tá? Posso estar totalmente equivocado. Poxa vida, eu acabei de alimentar milhares de pessoas, né?
estou aqui com aqueles que são mais próximos de mim, que deveriam ser aqueles que mais compreendem a minha mensagem. E aí isso é um convite para nós espíritas. Porque se nós espíritas reconhecemos que no espiritismo, que o espiritismo se apresenta como a terceira revelação, nós estamos nessa medida mais próximos dos ensinamentos do Cristo, né? Então ele estava ali num barquinho, os discípulos ali inquietos com aquilo, e ele fala, olha, pelo amor de Deus, né? Não vão usar a mesma hipocrisia que os fariseus utilizam. Vocês não acabaram de ver do que eu sou capaz de fazer? Vocês estão preocupados, vocês estão comigo no leme, na condução dessa embarcação. E aí dá para fazer diversas, né, elucubrações mentais em cima disso aí. Mas eu estou na condução dessa embarcação e vocês continuam com esse pensamento pequenino? Então é Jesus chamando a atenção dos discípulos para aquele momento ali, né? Então o contexto é esse. Tinha acabado a multiplicação dos pães e peixes, né? Eles pegam um barquinho, vão atravessar o mar da Galileia. Para entender esse contexto tem que olhar os 3 evangelhos, tá, gente? E aí eles ficam inquietos ali pelo fato de não ter alimento. Jesus solta essa frase para eles aí. Então é nesse contexto, né, dentro desse bojo aí, que Emmanuel vem lá, puxa esse versículo, dá o título de fariseus e descreve um texto para nós, né? Antes de adentrarmos ao texto, fariseus, é importante nós relembrarmos, já estudamos isso, né? Inclusive quando nós estávamos na nossa reunião presencial lá em Caiana, começamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós passamos ali naquela parte que fala das notícias históricas, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, como um professor, com muito bom senso, preocupado justamente com que nós entendêssemos melhor a mensagem do Cristo, o que Kardec faz? Traz lá. Olha, quem eram aquelas pessoas que conviviam com Jesus? Será que Kardec fez isso à toa? É evidente que não. Kardec traz lá a definição. Quem eram os saduceus? Quem eram os escribas? Quem eram os publicanos? Quem eram os portageiros? Quem eram os herodianos? Ele nem chega a falar, mas tem os herodianos, né? E quem eram os fariseus? Kardec quis mostrar justamente o que a gente tem tentado fazer, que a compreensão do texto bíblico passa sim pelo entendimento do contexto. Isso é Kardec nos mostrando, senão ele não colocava isso em notícias históricas, né? Então Kardec define, aliás, em relação aos fariseus, é o momento em que Kardec escreve mais sobre eles. Entre os povos que viviam com Jesus, no tempo de Jesus, o que Kardec dedicou mais tempo foi aos fariseus. Porque os fariseus, eles, em tese, eles eram sim os maiores conhecedores da lei mosaica, da primeira revelação. Então eles deveriam ter por obrigação o maior entendimento das leis. Mas aí acontece o que virou sinônimo do farisaísmo, que é a hipocrisia, que é colocar os conceitos de acordo com o seu bel prazer, de acordo com as suas necessidades, e não com aquilo que realmente é, né? A Kardec traz aqui várias. Já começa falando que o significado de fariseu tem parte de separação, de divisão. Então, no nome já começam meio difíceis, né? Que é uma tradição judaica, uma seita judaica, né? Que se formou próximo dos 200 anos antes de Jesus. Tinha como seu líder, que é até hoje considerado um dos maiores líderes do movimento judaico, que é o Hilel, que é o avô, acho que é o avô, né? O avô de Gamaliel, que foi o tutor de Paulo de Tarso, né? Tudo faz parte dessa galera aí. Paulo era fariseu, foi fariseu, né? Gamaliel também fariseu, que se tornou cristão depois. E esse povo, o que eles faziam? Eles pegavam minúcias do evangelho, particularidades do evangelho,
destrinchavam aquilo, criavam sistemas em cima daquilo, criavam ideias em cima daquilo, criavam fermentações, que é uma fala de Emmanuel, em cima daquilo, e surgiu um dogma. Então nós entendemos que é assim, que é assim, que é assado, então a partir de hoje, na nossa religião, tem que ser assim, assim, assado, baseado no princípio, né? Então esse Kardec, quem puder depois, vai lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vai no texto que fala sobre os fariseus, Kardec descreve perfeitamente aí quem eram esses fariseus, né? Mas é evidente que nós não estamos aqui para falar de história, né? A história é importante para entender o contexto, mas a pergunta é, quando Emmanuel traz esse texto e coloca o título Fariseus, é evidente que Emmanuel não está querendo que a gente fique apenas pensando no fariseu que viveu há 2000 anos atrás. Aliás, já começa o texto dessa forma, né? Ele começa o texto assim. Olha, agora vamos ao texto de Emmanuel. Fariseu ainda é todo homem, ou seja, historicamente falando, os fariseus já não existem mais. Eles acabaram, essa corrente acabou quando foi destruído o templo de Jerusalém no ano 70 da era cristã, né? Mas o Emmanuel chama a atenção aqui, fariseu ainda é, ou seja, eles existem. Todo homem, aí dá a definição daquele que carrega o título de fariseu: presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. Meus irmãos, eu confesso a vocês que ao ler esse texto, como eu encontrei um grupo grande de fariseus dentro de mim. A começar por esses adjetivos aqui, né? Presunçoso. Quantas vezes, né? Falando de mim, tá, gente? A gente se acha realmente o detentor da verdade. Não paramos para analisar os outros pontos de vista. Não paramos para se colocar no lugar do outro e ver se, estando no lugar do outro, eu teria o mesmo ponto de vista que eu tenho hoje, né? Dogmático, de criar sistemas, né? Regrinhas do bem viver, do nosso, o que nós acreditamos bem viver, e nos esquecemos, né, que muitas vezes essas regras nem todo mundo se enquadram nelas. Exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. Temos que tomar muito cuidado dentro do movimento espírita, apesar de reconhecermos, como eu disse no início da minha fala, que para mim o espiritismo enquanto revelação e não enquanto religião, e não enquanto movimento religioso, mas enquanto revelação, é sim a terceira revelação. Mas nós não podemos imaginar que essa terceira revelação vai ficar circunscrita apenas ao espiritismo. Que o japonês lá, que nasceu lá em Tóquio, lá, que nunca ouviu falar de espiritismo, não pode ter o direito de ter contato com a terceira revelação por outros caminhos, por outras vias. Quando a gente pensa assim, nós somos pretensos privilegiados das forças divinas. E quando pensamos assim, somos um fariseu, né? O Emmanuel continua: o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Em mim eu achei alguns. Atravessa todas as organizações humanas. Vamos achar fariseu no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, no budismo, no islamismo, no tudo quanto é ismo que a gente possa imaginar, nós vamos encontrar uma galera de fariseus. Respira em todos os tempos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Quase não tem isso nas religiões hoje, né? Não, aqui que está a verdade. Somente aqui que está a verdade. Farisaísmo. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Porque se você considera que a verdade está apenas com você, né?
reconhecer que ela possa estar num outro lugar é você se despir desse orgulho pessoal. Quando a gente não quer, a gente não toma essa decisão. Traça programas caprichosos. Só um minuto, a garganta secou. Deve ser para falar menos. Traça programas caprichosos e tenta torcer as próprias leis universais. A gente pega a lei, né, universal, seja ela uma lei física, não importa. Lei da gravitação universal. E você quer torcer aquilo para aquilo atender às suas necessidades. Não é assim, são leis divinas. São leis divinas. Submetendo-se ao ponto de vista que esposou na sua escola, no seu argumento sectarista. Você quer não? Fica aqui, na minha caixinha. Tudo que foge da minha caixinha não serve, né? Eu sou contra, por exemplo, os mantras do budismo, porque não tem nada a ver os mantras. Uai, será que não? Será que dentro deles lá aquele mantra não faz com que ele, apenas dando um exemplo, né? Não faz com que eles consigam uma conexão com o Cristo muito maior do que para nós que não precisamos dele? Então a gente tem que ter essa visão um pouco mais dilatada, né? Mais embaixo a Emmanuel coloca assim, ó, os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se, aí ele volta no versículo, né? Ter cautela contra o levedo de tais enfermos. Porque às vezes a gente lida com pessoas que têm essa marca. Acho que todos nós, em certa medida, temos essa expressão farisaica, né? Essa forma farisaica de enxergar as coisas. Mas tem pessoas que reforçam isso. E essas pessoas, às vezes, estão no meio de lideranças religiosas. Então a gente tem que ter cautela, né? Tem que ter cautela com acautelar, calma, cuidado, né? Analisa, não entra em rota de colisão, mas cuidado, tenha a prudência, né? Como Jesus nos ensinou, tenha um certo nível de vigilância. Toda ideia opera fermentações mentais. Aí você está num ciclo aí de convivência religiosa, no meio espírita. No meio espírita isso é muito forte, a gente não tem lideranças dentro do sacerdócio organizado. De repente alguém surge com uma fermentação mental que leva um grupo inteiro. Um grupo inteiro. Nós estamos aí lotados de obras, principalmente de André Luiz, que nos mostram isso. Aqui começa a fermentar, né? Por isso que é o fermento. Aquilo, e é pouquinha coisa. Não é aquele tipo de situação que provoca um racha ou uma pancada só, não. Vai devagarzinho, vai levedando a massa, vai criando discórdia aqui e ali. Quando você vê, você desarticulou todo um trabalho que a espiritualidade levou muito tempo a poder colocar aquele povo todo ali em prol daquele trabalho que ela pensou, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Toda ideia opera fermentações mentais. Cuidado com o que nós vamos lançar e cuidado com o que chega até nós, né? Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Não é para morte aqui no sentido de vamos isolar completamente, deixar para lá, não. Somos todos irmãos, né? Mas cautela a gente tem que ter. Ele encerra o texto dizendo: exigências farisaicas constituem perigosas moléstias. Eu me parei aqui, quando eu li essa expressão, exigências farisaicas, eu naturalmente me lembrei de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, ele simboliza de uma forma condensada, talvez numa existência só, a história de Paulo de Tarso que nós conhecemos. Para mim ele simboliza, condensado, a história de todos nós. Só que nós levamos milênios para fazer o que ele conseguiu fazer em poucos anos. Mas é um símbolo, né? É um símbolo que todos nós temos o nosso encontro com Jesus na estrada de Damasco. Todos nós temos a nossa fase específica de fariseus,
e todos nós teremos também o nosso caminho enquanto cristão, verdadeiramente, segundo a acepção que essa palavra possa ter, né? E ao lembrar de Paulo de Tarso, eu fui no livro Paulo Estevam, que é simplesmente, na minha opinião, a melhor obra que existe em se tratando de cristianismo primitivo. Eu quis pegar duas passagens. Uma em que nós identificamos Paulo, na época então Saulo, como um legítimo fariseu. E uma outra em que ele verdadeiramente inicia o seu processo de iniciação no cristianismo, né? Então, uma passagem está logo no início do livro, em que depois de Emmanuel apresentar a figura de Paulo de Tarso, né, como é que foi Paulo de Tarso e tal, Paulo estava conversando com um amigo chamado Sadoc, que comentava com ele sobre a nova seita na cabeça deles que tinham surgido, que eram os cristãos, né, em que ele chamava de homens do caminho. E Paulo, não, mas isso não pode acontecer, e tem a seguinte fala para Sadoc: prontifico-me, falando para Sadoc, a executar todas as providências que o caso requer. Paulo escutou ali, né? Estão convertendo um monte de gente, estão fazendo um movimento aí de cuidar das pessoas, surgiu um tal de Messias aí que é o Messias falso, né? Que prega só o amor. E aí Paulo: prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Sinédrio tem sido de máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião. Paulo tinha um livre trânsito, né? Não era um doutor da lei dentro do Sinédrio, mas farei com que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. Olha o fariseu aqui. Olha o Saulo fariseu aqui, né? Deixa que eu resolvo. Não existe nada correto, não existe nada de bom fora da nossa caixinha do grupo farisaico. Então, nós precisamos acabar com a outra caixinha, né? Aí mais na frente, logo que Saulo tem o seu encontro com Cristo às portas de Damasco, indo perseguir Ananias, né? Em que ele fica cego e tal, e fica tentando entender o que aconteceu. E aí, quando ele realmente se entrega, vou ler apenas uma frase. Ele pergunta ao Cristo: Senhor, o que quereis que eu faça? Entre o primeiro texto que eu li e essa frase, não se passaram um ano. Eu acho que é essa trajetória que nós precisamos percorrer, né? A transformação desse fariseu que nós carregamos dentro de nós. Vivemos tempos farisaicos, né? A grande pergunta que precisamos fazer é: o quanto de fariseu ainda existe dentro de mim? Irmos, a partir desse reconhecimento, nos desvinculando disso, com novas atitudes, porque é assim que a gente muda, né? Você troca de atitude, troca a forma de pensar, troca a forma de falar, para que a gente possa verdadeiramente um dia virar para o Cristo e dizer para ele: Senhor, o que quer que eu faça, né? Meus irmãos, está aí a nossa singela reflexão sobre o tema fariseus. Espero que possa ter surtido algum efeito positivo em vocês que estão me ouvindo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço a todos.